Boa noite a todos. Essa é a primeira edição de 2024 do podcast Ao Pé do Ouvido do Instituto Via Cultural. Boa noite, que prazer estar aqui de novo com vocês. A gente estava com muita saudade de dar andamento nesse podcast, nos projetos da Via, e sejam muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Hoje nós estamos aqui para esse primeiro bate-papo com a artista e educadora Luciana Jorge, com o produtor e artista também Vitor Faria, e o produtor, diretor e dançarino Johnny Pedro. Bem-vindos. Muito obrigada por Nada. aceitarem o nosso convite e virem para essa primeira conversa aqui. A gente que agradece. Então, vamos começar agora falando um pouquinho também do podcast Ao Pé do Ouvido, que tem uma proposta de trazer agentes culturais, produtores, pessoas que estão aqui em São Paulo fazendo a história da cultura e que levam a cultura diretamente à arte, à criação, à criatividade para o público em geral. Laís, vamos começar? Então, que bom estar aqui com você. Obrigada de novo pela parceria aqui com a gente. Boa noite, eu sou a Laís, eu sou assistente de produção aqui no Instituto Via Cultural, trabalho com o Instituto desde 2016. Esse projeto Via Cultural Mix, que a gente está realizando agora pela Paulo Gustavo, ele vai contar com uma série de podcasts, agora aqui em maio, junho e depois lá para o final do ano. E ele conta também com oficinas presenciais de diversos campos da arte na Biblioteca Alceu Amoroso Lima. Conta também com oficinas online, que a gente vai disponibilizar no YouTube da Via Cultural, além de workshops inaugurais, que a gente vai soltar agora a divulgação no nosso Instagram, fim de olho, saraus, que também a gente em breve vai soltar mais informações sobre isso, saídas pela cidade, guiadas por um profissional que conta toda a história, faz a gente observar coisas que passariam despercebidas, e uma série de outras atividades que vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, @Instituto Via Cultural. É isso aí. Lu, fala um pouquinho de você, bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Gosto sempre de estar aqui com vocês. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Laís? Tudo bem, Johnny? Eu sempre desenhei, sempre gostei das artes. Então, dançava, fazia teatro, tudo, mas sempre desenhei. Meu pai era das artes gráficas e eu continuei nessa trajetória dele, né? Então, eu trabalhei em fotolito, trabalhei em gráfica, trabalhei em agência de publicidade e depois eu comecei a fazer faculdade de artes plásticas por conta da publicidade. E aí eu fui continuando. Aí comecei a dar aula disso, de desenho, de pintura, e gostei mais da área de aquarela. Sempre gostei mais da parte das cores. É isso. Tem muito mais coisa, mas senão eu vou ficar falando aqui, falando. Maravilhoso. E É. você, Johnny, boa noite. Fala um pouquinho de você. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, eu sou o Johnny Pedro, eu sou ator, bailarino, coreógrafo, diretor e produtor. Sou bailarino há mais de 20 anos, eu sou responsável, respondo pelo meu núcleo cultural JP, que foi muito legal esse núcleo que surgiu de uma iniciativa na pandemia, com um grupo de pessoas que queriam se exercitar e oferecer aulas online para elas, e desde então o núcleo ganhou uma proporção muito grande. Eu gosto muito do mix cultural, já é a segunda vez que eu estou participando. Combina muito com o meu estilo de arte. Eu acho que foi um encontro muito gostoso de levar a arte para todos, e em todos os lugares. Então eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu acho que é isso. Não, para começar tá ótimo. E agora o Vitor. Fala um pouco de você também, Vitor. Oi, Ana, oi, pessoal, boa noite. É sempre muito gostoso falar sobre a Via e sobre o que a gente faz na Via, né? É sempre muito prazeroso reacessar esses lugares, né? Eu sou formado em teatro, né? Trabalhei com teatro por mais de 15 anos e do teatro bebi muito forte, assim, na essência da comunicação, que é com o que eu trabalho hoje, né? Então, de
4, 5 anos para cá, meu Deus, o tempo passa voando, né? Depois da pandemia, de Uhum. 4, 5 anos para cá, eu saí do teatro e comecei a olhar para o trabalho de comunicar-se, né? De como a gente pode se comunicar, pensando que a comunicação ela só é assertiva quando ela é compreendida, né? Não, pouco importa se eu falo bem, se eu me imponho bem, mas se eu não me faço entender, a comunicação não valeu de nada. E eu comecei a olhar muito para isso, junto com a Via, inclusive, né, Ana? Então, Sim. de 2020 para cá, graças a diversos incentivos públicos, a Via Cultural migrou para os projetos online, cursos online, muito conteúdo, muitas horas de conteúdo gratuito. Então, voltar aqui hoje, de um quase fim de pandemia, porque a gente ainda sabe que tem coisa aí, mas quase salvos de uma pandemia, e ter a possibilidade de gerar ainda assim conteúdo gratuito de qualidade, que é o que a Via sempre faz, é um prazer. Então, na pandemia, a gente olhou muito para isso, né, Ana? Como a gente pode Sim. instigar o cara, a menina, a pessoa que está ali dentro de casa a se comunicar, mas antes de tudo, olhar para a comunicação interna, como eu me entendo, como eu me olho, como eu me percebo. E a partir disso, como eu conto as minhas histórias, como eu narro as minhas histórias, como eu narro a minha jornada, enfim. Então, aqui no Via Cultural Mix é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai olhar, sim, para a contação de história, então tem toda uma jornada teórica e técnica desse lugar, mas a gente vai falar muito sobre comunicação, que é minha grande paixão, e é o que a gente precisa de fato olhar, porque a comunicação ela é presente em qualquer vertente, em qualquer profissão, em qualquer mercado. Então, quanto mais a gente fala sobre comunicação, melhor a gente se comunica. Então, acho que é isso. É um prazer estar de volta, é um prazer ter esse espaço para discussão. Acho que a Via Cultural sempre foi esse lugar, uma roda de conversa. Bora para mais um Via Cultural Mix de muito sucesso. Ah, muito obrigada, viu, Vitor? Gente, é assim, Via Cultural Mix, na verdade, é o exteriorizar a própria essência da Via Cultural. A Via Cultural foi criada há mais de 18 anos atrás, né, e vem trabalhando nesses 18 anos com a produção e a gestão de projetos culturais para todos. A gente tem esse caráter mix desde a nossa formação, tanto pelo grupo, que era um grupo bem heterogêneo, de diversas áreas, com diversas formas de transitar na cultura, mas sempre imbuídos desse pensamento de que a educação cultural é que faz a diferença para uma sociedade. Então, o nosso trabalho sempre foi alinhar profissionais que pensassem também assim e que estivessem dispostos a disseminar a cultura da maneira que fosse e para todos os públicos. A gente se orgulha muito de ter vocês aqui com a gente também, participando mais uma vez. E dentro do trabalho que a gente faz, a gente teve encontros incríveis, né? Com artistas, com profissionais, com produtores, e é sobre isso, na verdade, que é o Ao Pé do Ouvido. O Ao Pé do Ouvido ele tem essa proposta de que o nosso público conheça um pouco, né, os agentes que trabalham nesses processos através da Via. Eu acho que assim esse bate-papo hoje é para a gente também falar um pouco, né, daquilo que a gente está fazendo. A gente vai ter pintura, contação, dramatização, aquarela, dança. Agora não tem regra, pode falar à vontade. Então, eu acho que a tradição continua. Tem uma coisa que a gente está embasado em alguns preceitos. Não é assim à toa tudo que a gente fala dentro da via cultural. Então, a maioria dos profissionais que você traz aqui para a via sempre tem um embasamento teórico, né? Então, Exato. são coisas que já são comprovadas, que dão certo, que alguém já fez. Isso é bacana. Então, a gente pega esse embasamento teórico e traz para os dias de hoje também. Por conta disso também que eu gosto de trabalhar com a via, porque sempre traz alguma coisa que está dentro do contemporâneo, né, do moderno. Então, por isso que eu achei legal essa proposta da via de estar trazendo o workshop que é presencial, mas tendo uma continuidade nas aulas que vão ser postadas depois eu acho que é no Insta, né? No Insta, Isso, no YouTube, da no Via. YouTube. Então tem uma continuidade. Fora do tradicional de isso está certo, isso está errado, também tem a parte de onde que eu me encaixo nesse certo e errado? E o que serve para mim? Porque a gente é visto de forma plural. O que serve para o YouTube, quem gosta de curtir essa plataforma, às vezes não serve para quem está lá
numa reunião tal de 2, 3 horas. Eu acho que, pegando o que você falou o que serve para um não serve para outro, a ideia muito é essa. Primeiro, você ter também contato com a cidade que você está. Essa cidade que a gente transita e que às vezes a gente não repara. Ao mesmo tempo, você ter a oportunidade de fazer rodas de conversa, debates. Por outro lado, você conhecer equipamentos públicos, porque o legal desse projeto também Testar outros essa tempos, né? parceria com os equipamentos, né, do Museu da Cidade, com bibliotecas, quer dizer, a gente está no território. Então, perto de metrô, com facilidade de horários, com período da manhã, período da tarde, quer dizer, tentando pensar, inclusive na mobilidade, porque a gente hoje em São Paulo, a gente sabe disso, a gente tem que assumir alguns critérios aí de para onde vai e o que a gente se inscreve para ver se a gente consegue chegar. E aí o virtual veio também para esse público que não consegue se deslocar, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito legal também, né, Laís, a gente falar que a gente está com todo o cuidado em também trazer acessibilidade e a inclusão para o projeto. A gente já vem trabalhando nisso desde a pandemia, e eu acho que essa edição agora do Via Cultural Mix, desse projeto novo, é ter mais forte ainda a inclusão em Libras, a audiotranscrição e legendas. Mesmo na dança, né, ou a expressão corporal, ou uma aula de dramatização, a gente tem um acompanhamento de monitoria treinada em PCD. Então, isso vai ajudar muito. Enfim. Sim, Ana, como você falou até agora mesmo, relacionado à dança, é de uma importância extrema, porque hoje, por exemplo, eu tenho trabalhado dentro de escolas, trabalhando agora o processo pedagógico da dança dentro de escolas, salas de aula mesmo. Uhum. Então, eu desenvolvi um trabalho em equipe com os alunos, e dentro das escolas tem pessoas autistas, com deficiências físicas, e trabalhar isso com os alunos é muito gratificante, tanto para nós, quanto para os pais, para a sociedade como um todo. E Sim, trazer essas pessoas para nós, os próprios alunos, eles se sentem, os amigos, né, da sala de aula, se sentem muito importantes no sentido de ajudar o próximo, colaborar com o próximo. Tanto que o que eu vou trabalhar, que é a danças circulares dentro desse projeto, é algo que é de uma importância muito grande dentro dos dias que vivemos hoje. Porque a dança circular, ela é um trabalho em equipe. Eu dependo do meu amigo do lado para poder conseguir desenvolver. Assim como não tem quem ganha e quem perde dentro de um círculo. Não tem quem tem que chegar na frente, quem tem que chegar depois. E isso eu trabalho muito com os meus alunos. isso é maravilhoso. O conceito de. Bom, assim, conceito não vamos nem falar de conceito, vamos falar de dançar mesmo. Dançar é muito bom, né? Você movimenta o Maravilhoso. espírito, a alma, o corpo, você gera endorfina. A gente estava falando alguma coisa sobre essa questão com o Vitor, antes da gente começar a gravar, né, Vitor? E como é importante a gente cuidar do corpo e da mente junto, né? Porque aí você cria uma conexão com a sua saúde, com o seu bem-estar, Com né, certeza. com a vontade de produzir coisas. Então, quanto mais serotonina, endorfina, quanto mais coisas boas, né, a gente conseguir produzir dentro do nosso corpo, geradas, de repente, por um exercício de dança, ou por uma comunicação bem feita, ou por uma obra de arte realizada. Exatamente, Ana. E às vezes as pessoas, elas nem se conhecem. Elas não conhecem o corpo que elas têm. Elas passam a Exato, conhecer na dança. Quando você para, fala, alinha seu corpo, agora respira. Tem gente que não para nem para respirar devagar, entender o mecanismo, como funciona cada articulação. Então a dança, ela traz isso também, né? É um momento que a pessoa se conhece até fisicamente. Do que ela exato. pode, o que ela não pode fazer, o que ela consegue ou não consegue fazer. E nessa vida corrida que as pessoas têm hoje, uma horinha que seja, 40 minutos que para ali para se entender, se reconectar, sabe? Em cima disso, Johnny, acho bárbaro esse olhar da arte como coletivo,
Porque quando a gente pensa, né, o que que é arte? Para mim, a arte tem 1 milhão de significados, mas um deles e um dos principais dele, né, um dos principais significados, para mim, mora nesse lugar do coletivo. Mesmo que eu esteja olhando para a arte de uma forma individual, mesmo que eu esteja na minha casa sozinho, consumindo um conteúdo online, eu estou sozinho, mas isso tem uma equipe pedagógica olhando, isso tem outros alunos consumindo. Então, assim, é individual, mas o coletivo faz-se sempre presente, né, no lugar da arte. Então, isso eu acho espetacular. E ainda em cima do que você falou, Johnny, acho que a arte também mora nesse lugar do tempo presente, né? Eu não consigo olhar para nada que é artístico se eu não estiver aqui e agora, né? Então, esse tempo do estar aqui hoje, pensando na quantidade extrema de conteúdo digital, o quanto a gente é bombardeado, né, de conteúdo todos os dias, a gente querendo ou não, né? Como é importante a gente ter esse time de, pera, agora eu tenho esse espaço para olhar para o meu trabalho, agora eu tenho esse espaço para olhar para minha família, agora eu tenho esse espaço para olhar para o que há de artístico, porque todo mundo tem, seja Todo ele qual mundo. for a vertente, ou você dança, ou você canta, ou você escreve, ou você pinta, você tem algum movimento artístico dentro de você. E eu acho que o Via Cultural Mix ele pode despertar esse lugar, porque a gente está falando de uma aula de expressão corporal, de uma aula de contação, de uma aula de pintura, de uma aula de fotografia. Então a gente olha um pouco para todas essas frentes, para eu como indivíduo entender, pô, esse caminho aqui faz sentido para mim. Faz sentido para mim a comunicação clara, faz sentido para mim conhecer o meu corpo, faz sentido para mim entender a composição das cores. Isso é muito individual, mas está pautado nesse trabalho coletivo. Então, assim, os significados de arte são infinitos e que bom, né? Porque Que a cada bom. novo projeto a gente consegue entregar de novo um curso de contação de histórias, de novo um curso de pintura, mas com caminhos diferentes, com formas diferentes, com possibilidades diferentes. Que rico que é isso, né? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana comigo e que tem a ver com a via cultural, assim, porque a gente finalmente está conseguindo, já, claro, né, com memórias também que já retornou para o presencial há um tempo, mas agora com o Via Cultural Mix a gente retoma essa coisa de andar pelos espaços todos, né? Então, a gente vai ter atividade em diversos pontos da cidade, e alguns que a gente não teve atividade ainda, que vai ser a primeira vez, né? Como no Arquivo Histórico, no Solar da Marquesa, na Faculdade Paulista de Artes. E isso vai enriquecendo o projeto. E tem uma coisa muito interessante, assim, nessa questão da gente se perceber, usar a arte para se perceber como pessoa e se perceber no espaço, que eu acho que também, assim, a relação dos educadores com os participantes, que na via cultural é sempre muito rica, porque é sempre bastante horizontal, né? Então, os participantes, a gente chega lá com um plano, mas eles sempre trazem também coisas que eles gostariam de fazer, e a gente vai incluindo. E aí, o que eu falei que eu lembrei dessa semana é que em 2018, quando eu dei minha primeira oficina na Via Cultural, na verdade, foi a primeira oficina que eu dei na vida, eu nunca tinha dado, foi a primeira vez. E teve um grupo que era para ser assim, mensal, mas teve um grupo de pessoas que foi durante o ano inteiro. E uma dessas pessoas, uma aluna, fazia um tempo que eu não conversava com ela. A gente se acompanha pela rede social, mas a gente não conversava. E ela veio falar como coisas que ela ouviu naquele projeto ficaram na cabeça dela por um bom tempo e estavam ressoando agora, assim, que ela veio me Que falar. legal. Eu nem tinha entrado na faculdade ainda, agora eu estou fazendo 25 anos, e aí muitas coisas que você falava, que o Vitor falava, estão, tipo, se encaixando, assim, de novo, fazendo sentido. Eu acho isso muito rico aqui na Via Cultural. Pô, super legal você ter trazido isso, Laís, porque é muito. Bom, meu trabalho de professora é a vida inteira, né? Eu me formei como artista plástica, mas apesar de ter uma trajetória acadêmica, né? Assim, como educadora, eu sempre pensei nisso. A gente planta semente. A gente é mediador de conhecimento, a gente está ali como um portal. E às vezes tem pessoas que têm starts momentâneos, outros têm starts instantâneos, e outros têm assim uma vida construída por conta de starts que vêm aos pouquinhos, por vivência mesmo, por experiência. Então, são coisas que a gente, como educador e como grupo educador, a gente tem muito orgulho. E assim, ex-alunos que viram amigos e que estão próximos, que acompanham. Tem vários ex-alunos que a gente acompanha e que a gente vê hoje já, né, num crescendo profissional,
É lindo demais, é muito, muito rico esse processo. Eu acho isso muito gratificante, porque isso só mostra ainda mais que, além do trabalho da Laís, o trabalho da Via Cultural é um trabalho de excelência. Porque a partir do momento que as pessoas se conectam com quem está lhe dando a oficina, é muito gratificante não só para eles, como para nós também. Significa Sim. que o nosso trabalho teve um significado na vida daquela pessoa, independente se foi naquele momento ou se foi lá no futuro. De certa forma, né, estávamos ali presentes para que aquela pessoa, naquele determinado momento, mudasse uma forma de pensar, uma forma de agir, procurasse até mesmo se aprofundar mais na arte, dentro daquilo que ela fez, dentro daquilo que ela é capaz. Então, isso é de uma Exato. excelência absurda, assim, porque a gente às vezes não tem ideia do que podemos, né, proporcionar para as pessoas. O Vitor falou uma coisa legal também, que cada um tem um talento. E daí, Sim. uma das experiências que eu tive também, de todo esse tempo trabalhando com a Via, é que a Via também desperta isso. Porque às vezes vê alguma coisa e fala assim, nossa, que legal, eu gosto. Às vezes, por exemplo, já tive experiência de a mãe estava assistindo as aulas online. E daí a filha estava junto e a filha começou a pintar junto. E depois a filha começou a fazer a aula de desenho. Eu acho que a Via tem essa condição de despertar essa luzinha que tem dentro das pessoas, que está um pouco apagada. Ah, que muito legal, Lu. Mas você sabe que eu preciso também contar uma coisa aqui para vocês. Aqui na Via, todo mundo pode chegar. Ah, você conhece alguém? Você conhece alguém? A gente fez uma série de podcasts, a gente fez Vamos de Via, a gente fez uma programação linda chamada Paralelas, que a gente fez contato com um monte de artistas independentes. Então a gente fala com as pessoas, a gente pergunta, olha, você está afim de dar tal oficina? Você tem tempo para, de repente, fazer uma videoaula? E a gente vai chamando as pessoas e vai compondo, né, os grupos, né? A participação sempre necessária e super importante dos artistas que estão junto com a gente. Eu só tenho a agradecer. Eu queria trazer uma outra coisa também. O que que o Via Cultural Mix tem de bom, de diferente que a gente pode falar, vem para cá, né? Vamos fazer arte. O que seria legal a gente deixar assim como resumo da ópera aqui para quem está ouvindo a gente? Eu acho que, apesar, como eu falei, né, como eu já disse, apesar da tradição, as pessoas podem estar seguras com isso, porque às vezes uma pessoa não vai fazer um curso porque ela pensa assim, eu não sei fazer, então nem vai fazer. Então, a gente não tem isso, não tem nota no curso. Perfeito. Você não vai passar por uma, isso é bom, isso não é. Você não vai ficar, vou falar uma palavra que vem na minha cabeça, você não vai ficar avexado Né? Não vai porque ser você não sabe avaliado, fazer. né? Não Você vai não ter vai ser aquela coisa de você vai ser avaliado. avaliado. Como, A gente né? parte da onde você sabe. Eu sei do ponto um, maravilha, vamos começar daí. Eu sei do ponto 10, beleza, também vamos começar daí, porque você vai se encontrar com outras pessoas que sabem do ponto 10. Então, vem. Maravilhoso. Vitor, quer falar alguma coisa também para a gente já ir terminando aqui? Eu quero. Maravilha. Ana, eu acho que em cima dessa tua pergunta, o Via Cultural Mix é uma grande vitrine. É uma grande vitrine onde o artista expõe aquilo que ele tem de melhor para oferecer para essa turma, para esse aluno, e o aluno, por sua vez, tem a possibilidade de olhar aquela vitrine gigante e entender onde ele se identifica, com o que ele se identifica, né? Então é uma vitrine com um grande convite, né? Claro, com profissionais muito competentes e materiais de alto nível, de qualidade artística, mas como a Lu bem trouxe, assim, nada imposto. É sempre um grande convite ao experimento. Se você tem qualquer tipo de interesse, seja em fotografia, em teatro, em dança, em pintura, qualquer tipo de interesse artístico, ele é muito bem-vindo no Via Cultural Mix, que aqui a gente te convida a experimentar. Estejam com a gente, vai ser maravilhoso. E o Via Cultural Mix, ele é para você, que tem essa vontade, que sente no seu coração, que ainda falta alguma coisa para completar o seu eu pessoal, o seu eu interior. E essa é a oportunidade de você ganhar mais conhecimento. Então não perca essa oportunidade. Obrigada, Johnny. Perfeito. Agora eu vou falar uma coisa também. Se você tiver apaixonado pela dança, venha para a dança. Mas se você tem medo da aquarela, ouse, né? Se você tiver medo da dramaturgia, ouse, porque às vezes a gente se desperta, a gente se percebe
e a gente encontra caminhos que são diferentes daqueles que a gente está trilhando e que podem, assim, ser incríveis e avassaladores dentro do nosso processo pessoal. Então, venham para o que vocês gostem, mas ousem aquilo que vocês não conhecem também. A gente está aqui por vocês e para vocês. Bom, eu faço também esse convite, como já foi feito, faço aqui novamente, para você vir conhecer esses caminhos com a gente, tanto caminhos literais, caminhos de caminhar mesmo pelos diversos espaços da cidade que a gente vai estar, quanto os caminhos artísticos, que também são diversos, que a gente vai estar. E uma informação importante é que é tudo gratuito. Verdade, Laís. Muito obrigada a todos vocês. Reforçando essa fala da Laís, tudo que a Via Cultural faz é totalmente gratuito. Os materiais estão ali presentes, os profissionais, quer dizer, basta a sua vontade. Eu conversei aqui hoje, eu e a Laís, com a Luciana Jorge, com o Vitor Faria e com o Obrigada. Johnny Pedro, e esse foi o podcast Ao Pé do Ouvido.